Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável, Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno,
Deus único, incomparável. Ele vive, ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? E aquela saudação famosa, né? Boa noite, gente boa. Então, só temos gente boa neste culto. Uma noite de paz, de alegrias para todos é o desejo do pastor Almir para todos vocês que estão ao alcance da nossa voz. Deus abençoe a todos os irmãos, seus familiares, uma semana muito abençoada para todos. Irmãos, campanha de missões locais 2020. Venha e participe dos desafios para a igreja neste final de ano. Melhorias das nossas instalações e aplicação na evangelização do bairro. Vamos orar e participar. Irmãos, hoje nós estamos contando com a participação do ministro de música Altiene Corrêa das Flores, presidente da Associação dos Músicos Batistas Fluminense, a MBF. Ele é presidente já há 14 anos. É membro da Primeira Igreja Batista em Alcântara, formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Pelo cargo que ocupa na MBF, ele é membro também da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, a MBB. É responsável pela programação musical da Convenção Batista Fluminense durante suas programações. Membro do Conselho Gestor e do Conselho Deliberativo da Convenção Batista Fluminense. Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos, é a nossa oração. Mês da Música 2020, estamos juntos.
Uou, 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 uou. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças, boa noite. Não somente para vocês, mas para todos que estão nos assistindo nesse momento. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas a tia Val e a tia Antônia estão descansando hoje. O tio Flávio veio falar para vocês nessa noite sobre louvor e adoração. Afinal, nós estamos comemorando o mês de novembro, o mês da música. Especificamente para nossas igrejas batistas, separamos o mês de novembro para falar sobre música. Um mês que é muito importante, não é, crianças? Porque nesse mês nós comemoramos também o Dia do Músico Batista e também comemoramos o Dia do Ministro de Música. Então, vamos assistir agora um vídeo com a nossa irmãzinha Isabela, que estará louvando e adorando ao Senhor, e logo depois o tio Flávio volta para rapidamente falarmos sobre algumas características das crianças e adolescentes que adoram ao Senhor, que também servirá muito para nossas vidas como adulto, porque afinal, louvor e adoração é essência de Deus para nossas vidas. Até já, Deus abençoe, tchau, tchau. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu
Então, crianças, gostaram da Isabela? Viram que bênção a Isabela louvando, adorando, enaltecendo o nome do Senhor? Não sei se vocês perceberam, mas a Isabela estava no programa do Raul Gil, do SBT. É um programa infantil onde crianças vão lá expressar, através da música, né, o seu sentimento. E a Isabela foi muito feliz quando ela escolheu a música ideal. Por que eu digo que é a música ideal? Porque era um louvor a Deus. Era uma forma que ela estava ali, além de estar se apresentando para aquele público que estava presente, mas primeiro ela estava se apresentando para Deus. Isso é louvor. É quando nós apresentamos o que nós temos dentro do nosso coração para Deus. E Deus, crianças, Deus, amiguinhos, muito se alegra. Deus fica feliz, muito feliz. Deus fica, sabe, sorridente. Deus fica muito alegre quando vê uma criança, um adolescente, um jovem louvando ao Senhor. E a todos nós também adultos, né? Porque afinal de contas, nós fomos criados, semelhança de Deus, para louvarmos a Deus. Né? Fomos criados como coroa da criação de Deus para o seu louvor. E algo muito importante ali aconteceu. Certamente, naquela plateia, no público que estava ali no auditório do Raul Gil, muitas pessoas ainda não conheciam a Deus e certamente elas foram impactadas por esse louvor. Quero dizer que quando vocês louvam a Deus, quando vocês adoram a Deus, o céu se abre e a glória de Deus desce sobre os homens para abençoar a todos. Mas nesta noite, eu gostaria também de convidar a Isadora. A Isadora é a nossa assistente 3, né? Eu brinco com o pastor que nós temos agora a terceira assistente, que é a Isadora. E a Isadora vai estar nos ajudando, respondendo algumas perguntas que o tio Flávio vai fazer para ela e para vocês também, tá bom? Primeira pergunta. Isadora, qual a primeira característica da criança, do adolescente ou do jovem que louva e que adora ao Senhor? Confiar em Deus. Isadora, qual a segunda característica dessa criança, desse jovem, desse adolescente que louva ao Senhor? Abraçar Deus. Isadora, qual a terceira característica dessa criança, jovem, adolescente que adora o Senhor? Viver só para Deus. Isadora, qual a quarta característica? Você já até decorou, né? Da criança que louva, que adora ao Senhor. Agora eu vou generalizar. Da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do vovô, da vovó, de todo servo do Senhor que é um verdadeiro adorador. Qual é a característica? Eu sinto alegria no meu coração. Muito bem, Isadora, muito bem. Essas características, de fato, são notáveis. E elas estão presentes na música que a Isabela entoou, que não é tão somente uma música, mas é que é um louvor genuíno a Deus. Quando nós falamos especificamente sobre louvor, tudo se torna diferente. Deixa de ser apenas uma melodia, deixa de ser apenas uma música e se traduz naquilo que nós estamos falando para Deus, tudo que de fato sai de dentro do nosso coração. Me conheces, sabe tudo o que eu preciso, antes mesmo de eu falar, me amas. E a gente responde, né? Eu quero estar perto do Senhor. Ó Pai, eu quero estar nos seus braços. Eu quero me jogar nos seus braços. Eu quero estar sempre contigo. Eu quero estar na sua casa, ó Pai.
ela está manifestando o desejo de estar com Deus. E crianças, jovens, adolescentes, quando nós manifestamos o desejo de estar com Deus, Deus muito se alegra. E se traduz esse gesto um ato de adoração. Então, crianças, jovens, adolescentes, vamos viver uma vida de adoração. Vamos viver uma vida de entrega a Deus. O princípio básico da adoração ao Senhor é o princípio da obediência. Lembram-se do gesto de Abraão, quando Deus pede Isaac em sacrifício, e Abraão prontamente obedece. Ali, queridos, eu entendo que foi um dos maiores gestos de adoração. Abraão adora ao Senhor, mesmo com o seu coração partido, mas um coração obediente. Então, obedecer aos pais, obedecer à mãe, obedecer às pessoas mais velhas, obedecer ao pastor das nossas igrejas, obedecer àqueles que sempre têm a palavra de sabedoria, para que possamos, assim, com a obediência, continuar adorando ao Senhor, e o Senhor estará recebendo com alegria nos altos céus e com o seu coração aberto para o nosso louvor. Que Deus continue em tudo nos abençoando. Lembre-se, mês de novembro, o mês da música, em casa, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, ainda em casa, vamos louvar ao Senhor. Então é isso, amiguinhos. Que Deus continue nos abençoando e fica aqui o nosso abraço para todos. Eu vim. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil, cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu.
Olá, meus queridos irmãos, membros da Igreja Batista em Fazendinha. Aqui é o ministro de música Altiene Flores, presidente da Associação dos Músicos Batistas Fluminense. É com muita alegria que eu me dirijo aos irmãos neste mês denominado Mês da Música, para falar aos irmãos alguma coisa relacionada a essa mesma música, ou seja, a nossa música sacra. Antes, porém, eu gostaria de agradecer ao pastor Almir Pereira e a sua esposa, a irmã Antônia, por esta rica oportunidade de me dirigir aos irmãos, membros da Igreja Batista em Fazendinha. Este mês de novembro, ele é considerado o mês da música. E no dia 22 de novembro é o dia do músico. E no quarto domingo de novembro é o dia do ministro de música. Então, dentro de um mês, nós temos o mês da música, o dia do músico e o dia do ministro de música. Se os irmãos tiverem um ministro de música, no quarto domingo, ou seja, no dia 29 agora, os irmãos vamos homenagear o seu ministro. Mas independente do ministro, no dia 22 é o dia do músico. Interessante o seguinte, que o dia 22 foi instituído como o dia do músico no âmbito geral, né? Tanto o músico da música popular, tanto o músico evangélico e etc. Mas só que tem que o dia 22 de novembro, ele foi instituído como o dia do músico em homenagem a uma santa chamada Santa Cecília, que era considerada a padroeira dos músicos. Mas nós, os cristãos batistas, músicos evangélicos, nós não temos padroeiras. O nosso referencial é Jesus Cristo. Como que nós vamos compor, né, essa galeria de músicos para poder sermos homenageados no dia 22 de novembro, sendo o dia da padroeira dos músicos, a Santa Cecília? Mas foi aí que um irmão que não é músico, ele é apenas ele é um grande evangelista, ou ele era um grande evangelista, porque já faleceu, chamado nosso irmão Erosino Machado Tavares. Ele, como evangelista que ele era, ele reconhecia o valor da música para a pregação do evangelho. Porque a música, ela é um verdadeiro instrumento de evangelização. Por quê? Porque a música tem o poder de gravar na mente as palavras a elas associadas. Então o irmão Erosino levou a Convenção Batista Brasileira a reservar no seu calendário o dia 22 de novembro para comemorar também, especificamente, né, no meio batista, o dia do músico batista. E ele então foi à Assembleia da Convenção, e lá naquela Comissão de Assuntos Gerais, ou chamado Assuntos Eventuais, ele apresentou essa proposta para que a Convenção reservasse no calendário o dia 22 para a comemoração do dia do músico batista. E foi aprovado. E é por isso que até hoje nós agradecemos ao irmão Erosino, de saudosa memória, por esta iniciativa de ir à Convenção Batista Brasileira e solicitar que a nossa convenção reservasse o dia 22 de novembro para comemorar o Dia da Música. E como nós nos referimos aqui à música, nós estamos nos referindo à música sacra. Porque o Dia Internacional da Música, a música popular, é o dia 1º de outubro, mas a música no sentido geral. Mas o dia 22 foi reservado para a música sacra. E o que é a música sacra, né? É a música que revela Deus e seus atributos. A música que comunica a realidade de Deus. A música que cria condições que facilitam a ocorrência de experiências pessoais
com Deus. Esta é a música sacra. E foi Deus que criou a música, né? A música existe desde a eternidade. Deus, na companhia dos anjos, ele já cantava de alegria, de contentamento pela obra que iria criar, ou seja, a construção do mundo. Então a música ela existe desde a eternidade. E quando eu falo uma música aqui, a música sacra é a música de louvor e adoração a Deus. Será que Deus criaria uma música que não fosse para o louvor, para adoração a Ele? Existe música profana? Será que Deus criaria música profana? Hoje em dia nós ouvimos esse termo de música profana. Essa música é profana. Não existe música profana. Deus não criaria algo profano para o louvor da sua glória. O que torna a música profana são os textos, as mensagens nelas inseridas. É o que transforma a música em música profana, né? São os textos, aquilo que o homem coloca. Por Deus não criaria jamais algo profano para o louvor da sua glória. E é por isso que os músicos devem ter muito cuidado por ocasião de suas composições, quando for fazer a mensagem, a letra de uma música, para não colocar um texto que esteja em desacordo com o que preceitua a palavra de Deus. Os textos musicais, eles têm que estarem condizentes com o que determina a Escritura. Porque, conforme eu falei no início, a música ela tem um poder muito grande para gravar na mente as palavras a elas associadas. Então, se você, musicista, você que é músico, você que é compositor, elaborar um texto com erros teológicos, com aberrações teológicas, o que vai acontecer? Aquele que for cantar vai gravar e vai ser difícil sair. Conforme eu falei, porque a música tem esse poder, grava na mente as palavras a elas associadas. Martinho Lutero falou uma coisa muito interessante. Os cristãos aprendem melhor a doutrina através das músicas que ouvem do que pelos sermões pregados. Exatamente por isso, pela facilidade que a música tem de gravar na mente as palavras a elas associadas. Mas qual é o estilo de música que nós devemos cantar ou utilizar em nossos cultos? Né? A Bíblia, ela não estabelece um modelo, um tipo de música para que nós possamos estar entoando ou cantando a Deus em nossos cultos. Mas se ela não estabelece um modelo, um tipo, ela estabelece um princípio. Observe só, irmãos, que está escrito lá em João 4, 23 e 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não tem um tipo, não tem um modelo, mas tem um princípio. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos, então, utilizar em nossos cultos de adoração ao Senhor a música que conforme eu falei anteriormente, a música que revela Deus e seus atributos, a música que comunica a realidade de Deus e a música que cria condições que facilitam a ocorrência de experiências pessoais com Deus. Então vamos utilizar em nossos cultos de louvor, de adoração a Deus, música que realmente edificam as vidas daqueles que vão à igreja para ouvir a palavra. Porque a palavra ela é pregada através da música e a palavra é pregada através da mensagem, né? Aliás, o princípio primeiro da igreja, a missão primeira da igreja é evangelizar, né? E nós evangelizamos através da música, porque se nós não evangelizarmos, né, que é como missão primeira da igreja, se nós não evangelizarmos, nós não teremos adoradores. Então, para que nós possamos perpetuar, né, os adoradores em nossos cultos, em nossas igrejas, nós precisamos pregar, precisamos evangelizar como princípio primeiro da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim sendo, nós teremos adoradores para adorar a Deus em espírito e verdade nos nossos cultos. E por falar em culto, qual é a definição que nós temos para culto? O culto é o ato de adoração e louvor a Deus, contendo elementos de gratidão,
de intercessão, de contrição e de revelação. E o culto, irmãos, ele tem tríplice aspecto. Primeiro, glorificar a Deus, edificar os crentes, e serve também para anunciar a mensagem de salvação. Por quê? Porque no culto nós levamos pessoas não crentes para assistirem o culto. Nós participamos do culto, mas levamos pessoas não crentes para assistirem, ouvir a mensagem da palavra de Deus no culto. No final o pastor faz um apelo, ele entendeu a mensagem e ele se converte no culto. Por isso que o culto tem essa missão. Cultuamos a Deus, uma coisa que é muito importante. Cultuamos a Deus não para receber bênçãos, mas para fazer oferta a Ele. O salmista nos exorta no Salmo 96, o versículo 8, o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai em seus átrios. Então nós oferecemos a Deus no culto sacrifício de louvor e de adoração. Não vamos lá para receber, mas vamos para oferecer, né? Que muitas vezes nós queremos a bênção, os irmãos já ouviram falar nisso. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, né? Mas não queremos o Deus da bênção. Isso os irmãos já ouviram falar, eu estou apenas repetindo. E uma outra coisa para finalizar, né? Só pode prestar culto de adoração ao Senhor quem tiver íntima, né? Quem tiver intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, Deus não vai aceitar o seu louvor. Deus não vai aceitar a sua adoração. Veja que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, capítulo 5, versículo 8. Só pode render louvor e adoração a Deus quem tem intimidade com Ele, né? Aí diz, veja o que ele disse. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. No final ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a mensagem aqui para os músicos, você que toca bem, né? Você que canta bem, cuidado para você não estar fazendo isso simplesmente da boca para fora para mostrar sua performance, mas o seu coração está vazio, né? O louvor sai do nosso interior, do nosso coração, e ele sai pela boca para louvar, para agradar a Deus que está nos ouvindo, que está atento àquilo que nós estamos fazendo. Então, se você faz alguma coisa simplesmente para mostrar que você sabe, né, que você é um excelente músico, mas o seu coração está puro, está vazio, vamos aproveitar para que neste mês da música nós possamos fazer uma retrospectiva para melhorar, assim, o nosso espírito para louvar, para adorar e para agradar a Deus. Que Deus, nesse mês da música, possa estar abençoando a cada música em particular e que nós possamos estar crescendo em espírito, crescendo em verdade e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Porque nós, como os músicos, temos nas mãos um verdadeiro instrumento de evangelização, que é a música, que tem a facilidade de gravar na mente das pessoas a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aos irmãos pela atenção e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos.
bebi.